A mídia fala mais do Corinthians, a mídia fala mais do Flamengo, a mídia fala mais do Ronaldo, a mídia fala mais da Ferrari, a mídia fala mais do Tarcísio Meira, a mídia fala mais do presidente Bush, a mídia fala mais das pessoas que são mais conhecidas, né? No caso do Corinthians, do Flamengo, eles têm mais público, né? E aí deve ser uma intenção da mídia de fazer um produto que também é um negócio. Você concorda que a mídia também é um negócio? Hoje tudo é business, né, amigo? Futebol é business, televisão é business, business é business. Isso para todo mundo. Para os clubes, para a imprensa, para o jogador, para o empresário, para todo mundo, né? Ele passou a ser... O futebol tinha um volume de dinheiro envolvido nele, hoje tem um volume maior. Então ele passou a ser um negócio maior. Eu vejo diferente. Uma coisa é a mercadoria, uma coisa é o marketing, uma coisa é o dinheiro e outra coisa é o futebol puro, simples. Aquele sustenta esse, mas eu não gosto de misturar as duas coisas. Quem manda é o dinheiro, é o euro, é o empresário. Virou um grande negócio no mundo de hoje, globalizado de hoje. Mas eu sou mais daquele futebol de antigamente. Eu acho assim, que o futebol virou tão profissional que às vezes é feio assistir, sabe? Eu acho que o futebol poderia ser profissional e amador ao mesmo tempo, entendeu? Não acho que seja necessariamente ruim que tenha virado um negócio, mas acho que tem que ter um limite, né? E esse limite é o limite da identificação da torcida com o jogador, né? É um pouco esse fenômeno que se dá. Chamada paixão à camisa, o amor à camisa, ficou para trás, infelizmente. Eu sou da época mais romântica do futebol. Então, hoje em dia, o jogador troca de camisa como você troca de meia. O Luizão é o rei de fazer isso. Tem um monte que faz isso, mas o Luizão é clássico. Então, pô, aí você olha que não tem paixão. Não é questão de paixão, você fala assim, pô, paixão, você tem que ganhar grana. Tem, eu também queria ganhar dinheiro quando eu jogava. Pô, mas eu queria ficar eu gostava do time que eu jogava. O fato de ser negócio não pode tirar aquilo que o futebol tem de mais mágico, né? Que é a paixão que o profissional tem que manifestar pela camisa que veste. Os caras querem que se dane. Tradição, amor à camisa, torcida. Os caras estão pensando em dinheiro. Então, infelizmente, é uma realidade que nós que somos românticos, que gostamos de ver o futebol jogado com amor à camisa, jogado por dedicação, a gente cada vez tem menos razões para assistir a um jogo, entendeu? Eu acho que os jogadores de hoje, eles são muito bajulados e de certa forma, eles se sentem meio que inatingíveis, sabe? Perante a sociedade, perante a própria mídia. Eu acho que eles precisavam ser um pouquinho menos profissional, entendeu? E jogar um pouquinho mais de bola, como jogava no Desafio ao Galo, na Várzea. E o jogador de futebol teve uma fase dos anos 80, que foi essa da democracia corintiana, teve o Flamengo, tem algumas pessoas no São Paulo que eram preocupados realmente com a política, com liberdade, com evolução, com participação e tudo mais. Depois disso, passou. Hoje os jogadores, o que eu acho, eles estão mais preocupados em ganhar grana, pô. Entre você pôr a cara para bater e perder o contrato, o cara vai falar, não, vou ficar com o meu contrato, não vou pôr a cara para bater. O dinheiro é um absurdo. O dinheiro transforma as pessoas, enlouquece as pessoas, cria relações complicadas. Melhor que tivesse menos dinheiro em jogo, que não houvesse essa enxurrada de dinheiro em cima do futebol. Que todo mundo ganhasse bem, pudesse ter uma vida boa, mas hoje muita gente se beneficia do futebol, esses empresários, dirigentes. E aí é um querendo passar o outro para trás, isso é muito perigoso. Melhor que não fosse assim. O clube
ele forma mercadoria. Ele forma o cara para vender, ele não tem a mínima preocupação em dar estudo para o cara, orientar o cara, fazer um trabalho psicológico, chegar para o cara e falar assim, nós contratamos uma professora de inglês aí, na hora do entre o treino da manhã e da tarde vai ter aula de inglês, quem quiser pode ir lá. São os dirigentes incompetentes que mantêm aí uma estrutura na qual eles podem manipular resultados com arbitragens, né? Tratam mal o torcedor que vai para o estádio, o torcedor que quer comprar seu ingresso não consegue. Eu vi que a maioria dos torcedores realmente eles não entendem o que se passa dentro de um clube. Eles são tão apaixonados, a emoção deles é tão grande que 90% eles não têm a noção do que esses dirigentes fazem com os clubes. O único apaixonado hoje no futebol é o torcedor. Só. O dirigente é por interesse, o patrocinador é por interesse, a televisão é por interesse, tudo gera em torno de business. O que se tem hoje na TV aberta, aos domingos, é um insulto à inteligência do povo brasileiro. Eu acho que na medida em que um programa esportivo se transforma num grande show, o jornalismo é relegado a um plano sem a menor importância. Você não consegue saber quais são as formas que o seu time tem para ganhar o jogo, por que o seu time perdeu o jogo, entendeu? Então, a televisão, para dar Ibope, você tem sempre um foco para se fazer, né? E sempre um assunto que seja polêmico para se discutir. E é assim. Em nome desse show, em nome da audiência, dos índices de Ibope, utilizarem-se de todas as possibilidades na direção de audiência. O terceiro tempo domingo, estou gravando com você hoje na terça-feira, o terceiro tempo deu 14 pontos e pico, está no miltonarios.com.br, 8 pontos de média. A maior média de um programa esportivo fora da Rede Globo em todos os tempos. O cara abre a mesa redonda dizendo que tem o maior furo do futebol de São Paulo, que é para prender uma audiência até o final. E no final, sabe, não acontece nada, não vem nenhuma informação, não vem nada de sério. Então, acho isso irresponsabilidade. Uma bela noite, eu ao sair da televisão, eu me dei conta que eu estava mais burro do que eu era na hora que eu sentei para ver o programa. E falei, mas por que eu estou vendo isso aqui? É como se tivesse chupinhado a minha pouca inteligência. E negócio de show, meu programa não tem sensacionalismo, não tem show, tem alegria e tem informação, bola na rede. Tem o quê? Folclórico, cheio de tipos, com discussões forjadas, com a tentativa de segurar o espectador. Bomba, vem uma bomba, aí não era bomba. O João Kleber faz isso, é igualzinho. Show é o programa do Maradona. O Maradona hoje é o maior e melhor apresentador esportivo do mundo. O programa dele parece que está acabando, sei lá. Mas esses programas que ele apresentou, 12, 13, foram os melhores programas esportivos do mundo. Porque ele é o segundo maior jogador da história, e ele sabe cantar, ele sabe dançar, ele sabe entrevistar, ele é ótimo, ele é maravilhoso. Eu, oxalá, tivesse 1% do carisma dele e da importância dele. E o programa dele é um show esportivo. Em qualquer segmento, em qualquer atividade, né, tem os bons, os péssimos, os regulares e os ótimos profissionais, né? E na imprensa esportiva isso não é diferente. Você tem o profissional responsável, aquele que faz um trabalho, sabe, transparente, claro, emite conceitos porque efetivamente é aquilo que ele está pensando, entendeu? E existem realmente até brigas em programas de televisão que são forjadas. Tem coisas que são combinadas e tem coisas que são absolutamente espontâneas. Tá? Depende da orientação que cada programa tem para o seu desenvolvimento.
Eu acho que 99,9% dessas brigas são na direção de conquista de público. Às vezes é honesto, às vezes não é, às vezes o cara desempenha um papel, faz um gênero. Mas não contribui muito para o avanço da nossa profissão, do bom jornalismo, não. Um pouco mais de teatro do que de jornalismo. Tudo que é intencional, eu acho que é muito ruim em comunicação. Eu penso dessa maneira. Eu acho que o espontâneo, ele vem por si só carregado de um contexto jornalístico, alguma coisa mais séria. De mesa redonda serve para você discutir, para ponderar, para um ceder o argumento do outro, ou o contrário, ou ninguém ceder argumento nenhum, mas continuar cada um com a sua posição, para esclarecer quem está do outro lado, para formar uma opinião, para um lado ou para o outro. Agora, se você ficar forçando a barra para ter audiência, acho que o sentido não é esse. Acho que às vezes deve acontecer, mas acho que o sentido não é esse. Eu acho isso ridículo. Eu não participo desse tipo de coisa. Acho que isso daí é uma coisa que só desmerece o segmento e, lamentavelmente, né, confunde-se muito show de televisão com jornalismo esportivo. Vamos falar a verdade, vai. Quem forja isso é o Milton Neves, os caras da Rede Record, que eles fazem uma puta de uma palhaçada, entendeu? Que tem que brigar para dar audiência, tem que passar só o Corinthians para dar audiência. Isso é uma tremenda sacanagem. Mas é claro que é espontânea. O Paulo Morsa nunca viu as coisas. Você vê que o Paulo Morsa nunca viu a Renata Cordeiro de perto na vida. Ele chega lá da Rádio Record, como eu chego da Rádio Bandeirantes, ele chega lá, senta e vai fazer programa. A moça está no Rio. Não tem gente combinar nada, não. Então não é que é combinado do cara chegar antes do programa e falar, olha, eu vou falar mal de São Paulo, você desce o pau no Rio de Janeiro. Não chega a esse ponto, mas é forçado, mas é exagerado, entendeu? Não é sincero, não é completamente legítimo. Nem precisa combinar. Porque já acontece automaticamente. Você tem o seu personagem, então você vai agir de acordo com o personagem. Que é uma pena. O Paulo Roberto é um puta comentarista. Mas na TV aberta, ele faz um personagem, entendeu? Eu acho bobagem. Eu não gosto disso. Estou dizendo esses programas de televisão, no rádio eu não vejo muito isso não, essas coisas montadas. Tem sim, na Bandeirantes tem o programa Esporte em Debate, com o Silvio Luiz, eu apresento, o Quesada apresenta, e a gente às vezes forja uma briguinha, uma desavença, que é para ter uma discussão no programa, isso rola mesmo. Eu acho que 90% das brigas nos programas esportivos são forjados, os caras que brigam na hora seguinte, no momento seguinte, estão comendo uma pizza juntos. Eu não sei, eu sempre vou pro natural. Eu não gosto de forjar nada, eu acho que a coisa acontece normalmente. Estou apresentando um programa com o Silvio Luiz, surgiu uma informação de que o Kaká foi eleito o melhor jogador do mundo da temporada 2006. O Silvio vai dizer, eu não concordo. Eu, para não fazer a mesma, para não acabar a discussão, tipo assim, eu falo assim, eu também não concordo, acabou a discussão. Não, eu vou falar, eu concordo, eu acho que o Kaká foi o grande jogador da temporada. Para criar um clima, o ouvinte vai, pô, mas quem tá certo, o Edu ou o Silvio? Hoje em dia, o nível está tão baixo na televisão, a qualidade está tão deficiente, que eu acredito até que o produtor queira muito mais que você baixe o nível, discuta, brigue, dê soco, pontapé, porque acha que isso dá audiência. Entendeu? Como na realidade eu acho que na televisão aberta a qualidade está tão baixa que pode ser até que dê. De repente o cara assiste aquilo e comenta comigo, eu vi lá a mesa redonda, estava um sarro. Estava muito engraçado, aquela palhaçada que o cara fez. Então ele não é tolo, ele assistiu para se divertir. Nós estamos fazendo jornalismo com alegria, nada de azedume. Com o Paulo Morsa, com a Renata Fã, com o Oscar Godoy, a gente faz um programa alegre. Porque na hora do almoço, 70% do público é garoto que está chegando da escola que está almoçando, ou que está almoçando para ir para a escola e vendo o programa com a mãe. Entendeu? Então isso é importante, o bom humor. Pode ser que volte pelo riso, mas o que ele precisa ter, que é credibilidade, ele não tem. Porque o torcedor mesmo, ele quer o seguinte, ele quer saber se o time dele está jogando bem ou está jogando mal. Ele quer ouvir uma narração emocionante, ele não quer ficar dando risada o tempo todo. Ele também pode sorrir, ele também pode se descontrair, mas a base tem que ser a informação precisa. Quando eu vou ver um programa, eu vou assistir um debate que me interessa, eu quero que o negócio seja sério. Quando começa a ficar aquelas palhaçadas, não me serve, pô. Porque aí eu vou ficar perdendo tempo vendo uma coisa, vai demorar 3 horas para alguém falar alguma coisa que possa me acrescentar. Então eu mudo para ver se algum outro canal está sendo mais direto, está falando alguma coisa que realmente
me acrescente alguma coisa. Pô. A gente sabe dosar. Tem dia que é brincadeira, tem dia que é bom humor, tem dia que é sério. Fizemos um programa no dia que morreu o Serginho, nós demos 15 pontos de média. O debate bola da Record. Pusemos 5 médicos. Aí não houve brincadeira, cara. Aí é coisa séria. Mas tem dia que é brincadeira, sim. Eu não faço isso. Eu faço aquilo que eu acho que eu tenho de melhor, entendeu? Eu sou eu mesmo. Eu não preciso fazer com que a Bandeirantes tenha mais audiência para eu ser palhaço, entendeu? Porque eu não sou palhaço. Eu falo de futebol. Sou comentarista esportivo. Só que na televisão tem isso, cara. Não tem como não desvincular. Azedume, a turma, todo mundo já tem problema demais em casa. Você vai pegar cara azedo, que só quer falar mal dos outros, invejoso, nego que torce contra. Não dá audiência mesmo. Por isso que eles vão continuar fazendo o programa Oxigênio. Oxigênio existe, mas ninguém vê. A TV fechada, ela fala para um público que te entende melhor o que você está dizendo. Você não fala para tanta gente assim, você fala para menos gente. Você sabe mais ou menos quem está te vendo. E você não precisa se preocupar com o Ibope. Não tem aquela ditadura do Ibope que tem na TV aberta. As pessoas enlouquecem porque não está dando Ibope, um quer matar o outro. Na TV fechada, você numa TV, por exemplo, como a ESPN, você tem absoluta liberdade para trabalhar. E para mim é uma condição essencial para se trabalhar. Sempre que trabalhei em aberta, trabalhei falando exatamente aquilo que eu queria falar. Até uma hora que a trombada é enorme, então é melhor parar. Mas isso é inalienável. É inalienável. Você não exerce jornalismo sem independência. Na TV aberta, salve-se quem puder. Um querendo capar o outro, um querendo matar o outro para dar mais ibope. Então um faz uma palhaçada, outro é sensacionalista e ganha-se muito dinheiro com merchandising. Jornalismo e merchandising não combinam. São atividades completamente distintas. E na TV aberta, reina o merchandising. Eu acho que tudo que é em exagero e mal feito não deve ser feito. Há pessoas que às vezes ficam falando de um produto meia hora. Eu não sou contra nada, se o cara fazer merchandising, agora precisa saber fazer. Alguém que fale, compre o sapato Topolin. Um abraço pro maître do restaurante, não sei o quê, onde vamos jantar. Fez isso, tudo o resto que ele vier a fazer, do meu ponto de vista, credibilidade zero. Se tirasse credibilidade, não teria audiência, entendeu? Não tem que dar satisfação para patrulheiro. Então vocês que estão aí, se vocês quiserem trabalhar em publicidade, nunca sejam corretores e reclame. Eu tenho uma agência de publicidade, entendeu? E trabalhamos com publicidade. Você vê, a Lupo está aqui atrás, é um patrocinador nosso aqui da Rede Mulher. Não tira nada. Se eu falar assim, ó, como eu falei domingo, vai um dos anunciantes lá, sadia, presunto sadia, não sei o quê, porque etc e tal. Aí em seguida nós vamos discutir Santos e Corinthians 7-1, se foi pênalti, se não foi, se o Nelson foi bem, se não foi. Que não tira nada. Acho que prejudica a credibilidade do jornalista. Porque a função dele, do jornalista, não é fazer mensagem publicitária. Ele tem que ter um comprometimento com aquilo. Ele compromete duas coisas. Ele pode não comprometer a credibilidade dele, mas ele compromete a relação dele com a fonte. Se ele faz publicidade, ele como locutor, ele recomenda um remédio, ele recomenda uma cerveja, ele aponta uma companhia aérea. Quem faz isso é publicitário ou garoto propaganda. Não é tarefa de jornalista. Uma empresa de comunicação, ela funciona como qualquer outra empresa. É óbvio que ela tem o compromisso de informar, compromisso social, mas paralelamente ela tem que pagar seus funcionários e naturalmente ela tem que faturar. Não acho que seja desonesto, não acho que seja ilegal, imoral e nem engorda você fazer. Você faz. O cara que quer fazer, que pode fazer, faz. É uma fonte de renda do cara que faz. Você acha desonesto fazer merchandising? Você tem o direito de ir e vir e fazer o que bem que você entender. Agora, existe um código de ética nas profissões que deve ser respeitado. O sujeito que acha que faz isso e não fere nenhum código de ética, certamente ele é visto pelas pessoas que adoram ele como um herói. Mas as pessoas que pensam mais um pouco, têm ideologia, têm conteúdo, têm profundidade, veem esse tipo de gente de uma forma ridícula, né? Até tem pena às vezes, por mais que eles ganhem muito dinheiro.
É uma comunicação emocionante, fantástica. Eu tenho 20 funcionários na minha agência e tem mais 150 no campo. É importante você trabalhar, mas com ética. Eu acho que é ruim fazer. Eu acho que o exagero é ruim. E acho que pior ainda é quando o cara quer fazer ligação entre... Bom, já que nós estamos falando aqui do chute forte, eu quero dizer que forte é o chá, não sei o que lá. Acho pior ainda. Depende muito da maneira como você desenvolve o merchandising. Eu acho que se você faz a coisa com elegância, se você sabe fazer, né? E aí depende muito do comunicador, do profissional que vai desenvolver a campanha, né? Eu acho que é absolutamente natural. Eu acho muito chato o que acontece no Campeonato Espanhol e Italiano em relação ao quiz, ao torpedo, às perguntas. Eu não gosto muito disso, eu não gosto. Mas eu sou empregado e eu não posso dar opinião. O que eu tenho tido ultimamente é uma certa divergência com o tipo de merchandising que a Bandeirantes está fazendo nas transmissões de futebol. Eu não posso admitir que você está transmitindo o jogo e seja obrigado a dar uma chamada, pedir para telefonar a cada 3 minutos. Então não tem jogo. Ou eles querem vender telefonema, ou eles querem que eu transmita o jogo. Essa questão também do que é ou não é excessivo, isso é subjetivo. Isso a audiência julga. Se o programa é bem sucedido, eu tenho a impressão que não está havendo excesso. Se ele tem audiência, é porque tem muita gente vendo. Quer dizer, então o número de pessoas que se incomodaram com o número de anúncios que o programa tinha, acho que é pequeno. Como telespectador, eu não gosto. É a hora, mesmo quando para, tem o comercial, que se chama comercial, né? Hoje não se chama mais, que é exatamente para estar inserido o comercial e não ter um intervalo comercial. É uma forma de prender na cadeira o espectador. Eu levanto da mesma forma. O merchandising, ele não tem custo nenhum em relação à produção de filme e ele acontece durante o programa, na hora que a audiência está alta. Aí o anunciante paga. E é importante você ter o anunciante, porque o anunciante que paga o salário. E acho que você tem que ter um limite. Antigamente, você tinha, por decreto federal, cada 60 minutos de programa na televisão, você poderia usar 15 de comerciais. Você podia usar 15 de uma vez, podia usar 3, entendeu? Hoje em dia não. Hoje em dia o sujeito escracha tanto comercial, entendeu? Que acaba dá muito mais em fazer aquilo que ele está fazendo e se esquece os candidatos, os convidados. Tem um limite, exatamente. Então, a gente não pode fazer. Aí você fala assim, pô, ainda bem que a gente não pode fazer, porque aí a gente não tem o risco de passar desse limite. Quando você ultrapassa o limite de alguma coisa, você nem sempre é desonesto. Há um limite de velocidade nas estradas, 120. Quando você dá 140, você é multado, você não é desonesto. O merchandising é o grande futuro da publicidade. Não dá para ser essas duas coisas ao mesmo tempo. Ambas são duas profissões igualmente dignas, a de publicitário e a de jornalista, mas não pode se confundir. Não atrapalha em nada. Não, em até nada. porque a gente faz um merchandising diferente dentro da proposta do programa, brincando, com humor e tal. Aí fica uma coisa leve. Agora, cada um faz do seu jeito, enfim, mas que é necessário é. Me preocupo muito, tenho muito medo de certas influências, me preocupa muito que estudantes de jornalismo hoje passem a achar que o normal é fazer merchan, que sem merchan ninguém sobrevive, é mentira, sobrevive, e sobrevive bem, com absoluta dignidade, educa os filhos, viaja, tem um carro bom, entendeu? Tudo isso é possível. Por exemplo, o Juca Kfouri fala, não, mas eu sou jornalista e eu tenho que ter isenção. Tá bom, só que aí você tem que ter isenção política também do que você fala, entendeu? Você tem que ter um monte, várias isenções. O jornalista tem como função enfiar o dedo nas feridas, jogar luz sobre os fatos e mostrar o que está errado. Para mostrar o que está certo, tem publicitário. Muita gente diz, mas ele diz isso porque ele é o Juca Kfouri. E eu sempre gosto de lembrar as pessoas do seguinte, eu sou o Juca Kfouri hoje. 35 anos atrás, quando eu comecei na profissão, eu era o Juca.
uma relação super cadeia alimentar, assim, super predatória, entendeu? Porque o que acontece? A Globo não é simplesmente um patrocinador, ou não é alguém que detém os direitos de transmissão simplesmente. A Globo sustenta esse negócio. A Globo, de uma forma geral, ela monopoliza o país. Tanto ela monopoliza o país que ela elege presidente. Você entendeu? Ela elege presidente e ela derruba o presidente do país. O que eu acho é que ela não botou o revólver na cabeça de ninguém para assinar os contratos. Ponto. Eu acho que quando você paga, você tem o direito de escolher. O que eu não acho que é justo, ela monopolizar o esporte para a grade dela. O que a Globo recebe de crítica por ser exclusiva, só ela transmite, monopólio? Meu, tem o preço lá. Os donos da Copa do Mundo, os organizadores, põem um valor lá, 200 milhões para transmissão. A Globo vai lá e paga. Pô, a Record vai lá e paga, a Cultura vai lá e paga. Quem quiser transmitir, paga, o preço está lá. Entendeu? Aí não é monopólio, pô. Monopólio é você evitar que os outros comprem. Isso aí deve existir mesmo, pô. A Globo tirou os Simpsons do SBT, num horário legal, aquela noite, e coloca, nem sei que hora que passa. Todo e qualquer monopólio é deletério. No caso da Globo, há que se fazer sempre uma ponderação, que é a seguinte: ela paga, e paga bem, e os outros não têm bala para concorrer. E essa é a regra do capitalismo, né? Agora, não precisava se comportar feito sócia do Ricardo Teixeira ou da Federação Paulista. Compra e seja crítico. Não são. Tudo da Globo é melhor. Oxalá neste país, tudo quanto é empresa fosse competente como é a Rede Globo. Aí o Brasil seria uma Suíça, o Brasil seria uma Inglaterra, uma França, um Japão, uma Alemanha. Não, é legítimo que vivemos no mundo de hoje que leva quem paga mais. Agora, que ela não contribui para o futebol, não contribui nesse aspecto. A Globo dita as normas. Ela tem mais dinheiro, compra tudo e fica uma concorrência desleal. É quase que um monopólio. Aí é difícil concorrer. A questão do monopólio, a Globo praticamente exerce um monopólio, ela é prejudicial para todo mundo, inclusive para a Globo. Recentemente passou um apuro financeiro porque não tinha parceiros para dividir os custos. Eu acho que às vezes, em função até das condições financeiras, né, são absolutamente circunstanciais, uma determinada emissora, ela detém aquele direito, mas isso é ruim. Você não dá a condição às pessoas de escolherem uma outra opção. Você não dá essa condição. Quer dizer, você tem que ver por um determinado veículo, né, aquela transmissão. Você pode até não concordar e não gostar dos profissionais que estão ali transmitindo, mas você tem que se submeter àquela transmissão. É nocivo porque você acaba ficando com uma opinião só. Então você diz assim, pô, o Galvão Bueno narra bem Fórmula 1. Você não vê nenhum outro narrar para poder competir com ele? É ruim para os profissionais também da imprensa, porque se só uma emissora detém os direitos de todas as coisas importantes no mundo esportivo, para que as outras emissoras vão formar equipes esportivas? O futebol hoje também é negócio, né? Então, é óbvio que a televisão é importante, mas desde que se estabeleçam limites. E isso, lamentavelmente, em muitas circunstâncias, você não observa. Por exemplo, né, a mudança de horários de jogos. Você colocar um jogo às 22 horas para ter início, isso é absoluto desrespeito ao torcedor. Você trabalha no dia seguinte, você que vai... Isso impede a ida do torcedor ao estádio, você chega muito tarde em casa. Eu tenho que fazer o jogo 9h45, eu saio de lá meia-noite, 1h da manhã. Entendeu? A Globo compra dela, ela passa de acordo com o que é bom pra grade dela. Ela tá errado? Aqui no Brasil é a regra. Por quê? Porque a TV manda no futebol. Manda por quê? Porque paga. Então, para se reverter isso é super difícil. Ué, onde que ela tá errado? Se ela comprou, ela pagou, ela faz o que ela quiser. Ela não compra filme para não passar? Ninguém fala isso. Quem tem que tornar essa parceria, de fato, uma parceria, é quem dirige o futebol. Então, é ele que tem que dizer se o preço está bom, se o preço está ruim, se o horário está bom, se o horário está ruim, e passar a trabalhar com esse parceiro em sintonia mais fina, atendendo aos interesses do parceiro e do produto. O problema é dos dirigentes de futebol. Na Alemanha, por exemplo,
todo mundo pode transmitir desde que pague. Aqui não. Aqui os dirigentes esportivos fazem questão de oferecer a famosa prioridade. O jogo de futebol começa às 10 da noite. Por causa da TV. Quer dizer, a TV não está simplesmente cobrindo um evento. O evento é o jogo no estádio. A TV teria que cobrir aquele evento e fazer a transmissão. Não. A TV estabelece o horário do evento em função da sua novela. Não tem o menor cabimento. Você acha justo tirar do público da novela o horário habitual dele por causa de um jogo de futebol? Como eu não tô lá, eu critico, mas se eu estivesse lá, será que eu ia criticar também? Faz pouco tempo que eu comecei a entender melhor, sou contra ainda, acho alguns horários meio estranhos, mas faz pouco tempo que eu comecei a dar compreender um pouco o passo da TV Globo. Então você compra um evento, tá? Você pagou 40 milhões pelo Campeonato Brasileiro. Pô, você não pode escolher o horário do jogo? Então eu entendo um pouquinho esse lado de quem comprou. Mas eu sou muito mais o lado do torcedor. Pô, 9h45, cara, no Morumbi, por exemplo, é brincadeira. O que acontece é que como você não tem um gerente de produto, do produto futebol, você não tem quem faça esse diálogo. Então não tem ninguém para chegar para a Globo e falar, seguinte, jogo 9h40, quarta-feira à noite, só um. O resto é 8h30 ou é 9 horas. É o horário que a gente quer, porque a gente acha que o horário ideal é esse. Ou, jogo para praça em que o jogo está sendo disputado, nem pensar. Como não existe a concorrência, não existe, infelizmente, eu acho que para o esporte, e até aí para o telespectador, para o assinante, para todo mundo, não existe quem possa concorrer com ela para chegar e falar, eu vou, pago e faço às 8 horas ou faço às 8h30, não é? Então, poderia ela ser obrigada a ceder ou não ceder nessa questão de horário. Agora, ela, enquanto televisão, enquanto quem paga, ela tem o direito de propor o horário que é. O público que vai ao estádio, talvez 9h45 seja um horário muito tarde. Para o público que está em casa, talvez 9h45 seja o horário que ele está acostumado a ver o filme, o Cacete Planeta, a Grande Família, o Globo Repórter e o jogo. Enquanto você precisar da televisão para poder se sustentar, você ou procura um outro caminho, procura uma outra televisão, ou você vai ter que negociar. Né? Você vai negociar com aquela ali e ela faz essa proposta, e se você aceita, ela não impõe. Os clubes é que aceitam aquele pedido dela. Eles podem dizer, não, não quero. E vão procurar um outro caminho, mas ninguém tem coragem de fazer isso. Jornalismo de futebol, de esporte, é jornalismo como qualquer outro. Então o que você precisa ter? Rigor com a informação que você vai publicar. Publicar, falar, difundir. Checar e rechecar. Falar com gente. Não é, apurar não é sentar no computador e ligar a internet. É telefonar, falar, procurar, ir ao lugar. A importância da imprensa é informar, pô. Informar a realidade do negócio. Informar, assim, imparcial, ser imparcial mesmo. Se a Federação Paulista rouba, chegar e rouba, desvia e tal, e informar corretamente as coisas. A única coisa que tem importante na mídia, a única coisa que tem de importante no jornalismo é o exercício permanente da crítica ao poder. Jornalismo é oposição. O resto é armazém de secos e molhados. Quem disse isso foi o Milor Fernandes, não sou eu. E você só faz isso sendo independente. Dominem tudo de computador e aprendam inglês. Entendeu? Jornalista hoje que não sabe inglês e que não sabe nada de computador é igual um jogador de futebol sem perna, ou então mulher sem aquilo. Aí não tem jeito, né? Não vai para frente, a coisa está muito competitiva. Não tenham vergonha de fazer sucesso e de ganhar dinheiro. Não tenham vergonha. Sejam competentes no que vocês fazem. Porque tem muito poeta que sai por aí, não, nós vamos fazer uma coisa completa. Não entrem nessa, o mercado é dificílimo, não brinquem. Você pode conviver com esse mercado, ganhar dinheiro, se transferir, assinar bons contratos, mas de modo que você não seja um sítio que infrinja certas coisas importantes, né, para o ser humano. E não adianta, a pessoa que pensar que vai fazer ideologia na TV
Vai fazer na internet, na tua casa, cria uma compra, ONG, ou compra uma TV. faz o que compra uma emissora para você e faz. Porque emissora é negócio, futebol é negócio. Não, mas que isso, não acredito, a pessoa tem que ter. Primeiro que você vai ser dono da televisão, não vai ser dono da televisão, você vai trabalhar na televisão. Então você é um cidadão, você é um profissional. Você tem que ter a sua ética, a sua ideologia, os seus valores. E brigar dentro do lugar que você trabalha porque essas coisas sejam preservadas e zeladas. Não é aceitar o jogo. Não estamos aqui para aceitar o jogo de ninguém, pô. Entrem no mercado para brigar do jeito que o mercado é. Não queiram mudar o mercado, senão vocês vão se danar. Tem que acreditar que as coisas que você pode contribuir para que as coisas mudem e que você pode lutar, você e a sua geração. Quem já entra conformado aceitando a regra do jogo, não dá lugar nenhum. Vai ser mais um aí para fazer papel bobo na sociedade. Às vezes eu fico meio surpreso de pegar caras que estão estudando para ser da mídia, né, que chegam dando no meio assim, do nada, de coisas que são faladas há 30 anos, entendeu? Há 20 anos, há 10 anos. Estamos aqui para contestar, para brigar, para quebrar o pau. Não para ir remando nessa maré, para remando contra a maré. Você quer pensar em ideologia, porque a mídia, o que é a mídia? A mídia é o povo, a mídia quem julga a mídia é o povo, entendeu? Então não tem essa de manipula. Não. Olha, eu já achei isso, que a televisão manipulava as pessoas e tal. Hoje eu já acho completamente o contrário. A televisão é o espelho da sociedade, entendeu? A mídia é o espelho da sociedade. Então, vocês querem coisa ruim? Toca coisa ruim. Não generalizar, não achar que todo mundo é igual, há pessoas e pessoas, há equipes e equipes, posturas e posturas. E, aliás, são completamente diferentes. Há maneiras de pensar completamente opostas dentro da chamada imprensa esportiva. Pessoas estão do lado de cá, outras estão do lado de lá. E não se bicam. Então é importante saber que caminho escolher. Que caminho escolher. Se você é um bom ser humano, você vai fazer um bom trabalho. Se você não é, não adianta você estar na televisão, não adianta você estar no governo, não adianta você ser político, não adianta você ser jogador de futebol, não adianta você ser pedreiro, não adianta você ser lixeiro. Entendeu? Não é porque você trabalha na imprensa que a sua profissão é melhor que a de um lixeiro, entendeu? É a mesma profissão. A profissão, você tem uma profissão e você tem que ser o melhor dessa profissão.